Você acorda numa manhã qualquer, pega o celular para verificar suas contas bancárias e... nada. O aplicativo simplesmente não conecta. Tenta usar o GPS para ir ao trabalho, mas a tela fica em branco. No mercado, seu cartão de crédito é rejeitado sem explicação. Quando liga a TV, descobre que o Brasil rompeu diplomaticamente com os Estados Unidos durante a madrugada. Em questão de horas, 220 milhões de brasileiros descobrem o que significa viver desconectados da maior potência econômica do planeta. Seu dinheiro ficou preso no limbo digital, sua localização virou um mistério e suas compras internacionais simplesmente evaporaram. Parece um filme de terror? Pois saiba que esse cenário não está tão longe quanto parece. As farpas trocadas nas últimas semanas entre Lula e o presidente dos Seminários, Donald Trump, são apenas a ponta do iceberg de uma tensão muito mais profunda. E quando você descobrir o que realmente está em jogo nessa disputa, vai entender por que alguns dos homens mais ricos do mundo estão construindo bunkers e até mesmo planejando uma mudança para Marte. Vamos começar pelo que os especialistas em geopolítica chamam de cenário pior podrão. Uma expressão técnica que significa exatamente o que você está pensando. O pior que poderia acontecer. Se o Brasil realmente cortasse relações com os Estados Unidos, não estaríamos falando apenas de uma briga diplomática ou de algumas sanções econômicas. Estaríamos diante de uma transformação completa da nossa realidade financeira e tecnológica. O primeiro impacto seria sentido no seu bolso, de uma forma que poucos brasileiros conseguem imaginar. Os Estados Unidos poderiam simplesmente desligar o sistema SWIFT, o sistema que permite transferências bancárias internacionais. É como se eles tirassem o Brasil da internet financeira global. Mas isso é só o começo. Eles também poderiam cortar nosso acesso ao GPS, deixando milhões de pessoas literalmente perdidas. Nesse cenário, o Brasil, junto com a Índia, seria forçado a desviar todas as suas exportações para a China. E aqui está onde a coisa fica realmente assustadora. Nos tornaríamos completamente dependentes de um país que, por mais impressionante que seja economicamente, tem seus próprios problemas estruturais sérios. A China já está se preparando para essa possibilidade há anos. Eles desenvolveram o CIPS, um sistema alternativo ao SWIFT, e o UnionPay, que é basicamente o rival chinês da Visa e Mastercard. Curiosamente, o UnionPay já chegou ao Brasil através de fintechs nacionais e planeja oferecer serviços de cartão de crédito até o final deste ano. Na Rússia, onde Visa e Mastercard foram bloqueadas após as sanções, o CIPS e o UnionPay já são realidade. Mas aqui está o problema que poucos analistas falam abertamente. A China está enfrentando uma desaceleração econômica significativa. Seu crescimento está abaixo das expectativas, e há sinais preocupantes de instabilidade em setores cruciais como o imobiliário. Se a China der uma pipocada, termo técnico dos economistas para uma crise econômica severa, o Brasil iria para o saco junto. Nossa economia simplesmente despencaria. A história nos ensina que tentar sufocar economicamente uma potência global pode ser uma estratégia que se volta contra quem a implementa. Napoleão Bonaparte tentou isso com o bloqueio continental contra o Reino Unido no início do século XIX. O resultado? A França e toda a Europa entraram em colapso econômico, enquanto o Reino Unido encontrou formas criativas de continuar comercializando, inclusive através do Brasil, quando a família real portuguesa se mudou para cá. Hoje, vemos ecos dessa estratégia nas políticas tarifárias que Trump planeja implementar. Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, defende que essas tarifas são deflacionárias e que os preços cairão quando as empresas retornarem aos Estados Unidos. Mas existe um problema nessa lógica. O processo é lento e caro. Para você entender o impacto direto na sua vida, considere produtos brasileiros que os americanos consomem diariamente, como café e suco de laranja. Com tarifas de 50%, uma xícara de café brasileiro nos Estados Unidos poderia custar o dobro do preço atual. E adivinha quem paga essa conta? O consumidor americano. Mas aqui está o problema para nós.
Se eles param de comprar nossos produtos por causa do preço, nossa economia sente o impacto imediatamente. Agora vamos entrar em território que parece teoria da conspiração, mas que tem base em declarações públicas e análises de especialistas em geopolítica. Existe uma teoria sobre uma estratégia deliberada de Trump que os analistas chamam de curupira, algo tão fora do comum que parece insano, mas que pode ter uma lógica perversa por trás. A ideia é que Trump poderia deliberadamente criar uma recessão global para resolver o maior problema dos Estados Unidos, sua dívida trilionária. Desde o início de seu governo, Trump já sinalizou que, se o diretor do Banco Central americano não baixasse as taxas de juros, ele criaria uma recessão para forçá-lo a fazer isso. Como diria Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas neste caso, a imaginação se transforma em uma estratégia financeira conhecida como pump and dump. Quebrar a economia, comprar ativos baratos e depois impulsioná-los novamente. O mecanismo funciona através da teoria do milkshake do dólar. Em tempos de incerteza global, investidores retiram dinheiro de países emergentes como o Brasil e enviam de volta para os Estados Unidos, buscando segurança no dólar. É como se os EUA estivessem sugando dólares do mundo inteiro com um canudo gigante. O alvo principal dessa estratégia seria o Japão, que é o maior detentor de dívida americana. A economia japonesa é extremamente vulnerável ao preço do petróleo, que é comprado com dólares. Além disso, o Japão tem sido o centro de uma operação financeira chamada carry trade, onde investidores pegam dinheiro emprestado com juros baixos no Japão e aplicam em países emergentes. Se essa operação desmoronar, e há sinais de que isso está começando a acontecer, trilhões de dólares poderiam ser afetados. O Japão seria forçado a vender seus títulos da dívida americana para obter dólares e comprar petróleo, exatamente o que os Estados Unidos querem. Mas o Brasil não está sozinho nessa história. Fazemos parte dos BRICS, um grupo que agora conta com 10 membros e planeja expandir ainda mais. O objetivo do BRICS é criar um mundo multipolar, com várias potências regionais, em oposição ao mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. Dentro dos BRICS, a China é claramente a potência dominante. Com 1,5 bilhão de consumidores e uma economia gigantesca, a China está em outro patamar, comparada aos demais membros. A Rússia tem poder bélico, mas está atolada na guerra da Ucrânia. A Índia tem sua importância, mas a China é quem realmente manda nas decisões estratégicas do grupo. Isso significa que uma potencial guerra americana contra o BRICS seria, na verdade, uma guerra direta contra a China. E aqui chegamos ao ponto mais assustador de toda essa análise. Investidores como Ray Dalio, em seu livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, apontam para uma estratégia geopolítica de longo prazo, sendo implementada para impedir que a China se torne a nova potência global dominante. O plano teria 3 fases distintas. A primeira, neutralizar a Rússia. O conflito na Ucrânia, que se intensificou a partir de 2013 com os eventos do Euromaidan, seria uma forma de envolver a Rússia em um atoleiro econômico e militar, impedindo que ela ajude a China em um futuro confronto. A segunda fase seria neutralizar o Irã. A formação de um novo mapa do Oriente Médio, após os eventos de 7 de outubro, seria parte dessa etapa. Embora neguem oficialmente, o objetivo seria uma troca de regime no Irã. A terceira e última fase seria o confronto direto com a China. E isso literalmente significaria a Terceira Guerra Mundial. Pode parecer paranoia, mas alguns dos bilionários mais influentes do mundo estão construindo bunkers ou investindo em projetos de colonização de Marte. Eles sabem de algo que nós não sabemos. A expectativa de um conflito global entre 2030 e 2032 não está sendo discutida apenas em círculos conspiratórios, mas em think tanks e centros de estudos estratégicos ao redor do mundo. Voltando ao Brasil, precisamos entender que nossa posição nesse tabuleiro geopolítico é extremamente delicada. Se realmente cortássemos relações com os Estados Unidos, estaríamos apostando todas as nossas fichas na China,
Um país que tem seus próprios desafios internos e que pode estar caminhando para uma confrontação histórica com o Ocidente. Nossa economia é profundamente integrada ao sistema financeiro global dominado pelo dólar. Nossas exportações de commodities, nosso sistema bancário, nossa moeda, tudo está conectado a essa rede que os Estados Unidos controlam. Cortar essas conexões seria como realizar uma cirurgia de coração aberto em pleno voo. O setor agrícola brasileiro, que é um dos pilares da nossa economia, seria um dos mais afetados. Nossos principais compradores de soja, café, açúcar e carne bovina teriam dificuldades para pagar por nossos produtos. O agronegócio, que representa mais de 25% do PIB brasileiro, entraria em colapso. Mas talvez o impacto mais imediato seria sentido pela população comum. Produtos importados ficariam escassos ou proibitivamente caros. Combustíveis, eletrônicos, medicamentos, equipamentos médicos. Tudo isso dependeria da boa vontade chinesa e de suas capacidades logísticas. Felizmente, especialistas em relações internacionais consideram esse cenário extremo altamente improvável. A chance de uma ruptura completa entre Brasil e Estados Unidos é mínima, segundo a maioria das análises. A expectativa é de crises mais light e a possibilidade de acordos comerciais futuros, inclusive entre Estados Unidos e China, que poderiam se estender ao Brasil. No entanto, como dizia o antigo provérbio militar, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. E preparation significa diversificação. O Brasil precisa fortalecer suas parcerias com múltiplos blocos econômicos, não apenas com uma potência. Nossa moeda digital, o Pix, foi um passo importante nessa direção, reduzindo nossa dependência de sistemas de pagamento controlados por empresas americanas. Mas precisamos ir além. Acordos bilaterais com países da América Latina, África e Ásia podem criar alternativas caso um cenário extremo se materialize. O que aprendemos com essa análise é que o mundo está passando por uma transformação geopolítica profunda. As tensões entre grandes potências não são apenas notícias distantes. Elas afetam diretamente nossas vidas, nossos empregos, nosso futuro. O Brasil tem a oportunidade de navegar por essas águas turbulentas de forma inteligente, mantendo relações equilibradas com todas as potências globais. Mas isso exige liderança visionária e uma população informada sobre os riscos e oportunidades que estão em jogo. A próxima década será decisiva para determinar se vivemos em um mundo multipolar estável ou se caminhamos para confrontações que podem redefinir completamente a ordem global. E o Brasil, querendo ou não, está no centro dessa história. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.